Olá, eu sou o Thiago Varela, esse é o podcast Sagrada Polêmica, que é um espaço de discussão sobre os dilemas da espiritualidade no mundo atual. Aqui a gente reúne 4 amigos para falar sobre temas relacionados à fé e à religião e de como esses assuntos permeiam a política, a cultura, o futebol e a sociedade como um todo. Vamos também nos expor aqui, revelar nossos anseios e experiências com a religião. Somos um podcast sobre religião e jornalismo com uma curadoria especializada em polêmicas. Nosso encontro é eclético, todos somos jornalistas e cada um seguiu um caminho próprio sob o ponto de vista da fé. O Felipe, por exemplo, é ex-seminarista, teólogo, mestre em ciências da religião e católico, um quase padre. O Ranieri é pastor, doutorando em comunicação, professor universitário e repórter de religião. Mateus é católico, filho de catequista, mas que há alguns anos anda meio perambulando entre as fileiras da igreja e os anseios mundanos. Em outras palavras, um católico não praticante. E eu sou protestante metodista, casado com uma católica, coordenador de conteúdo de uma rádio católica há 11 anos. A gente começa o programa hoje falando, sobre cada um de nós e nossas angústias e dilemas relacionados à fé. Antes de começar, vamos dar o nosso olá, começando pelo Felipe Zangari. Felipe, tudo bom com você? Oi, Thiago, um abraço para você, um abraço para você que nos acompanha aqui no Sagrada Polêmica. Obrigado desde já pela sua companhia. Vai ser muito bom a gente atravessar juntos essa jornada de construção, de debate sobre a fé e sobre o noticiário também relacionado ao universo da religião. Ranieri Costa. E aí, Ranieri, tudo bom? Tudo bem, Thiago, Mateus, Felipe. Que alegria darmos esse pontapé inicial nesse podcast aqui, que a gente vai ser um espaço bacana para a gente conversar, refletir, se questionar bastante e tentar manter a sanidade nesse ano que tem tanta coisa acontecendo. E finalmente, Mateus Pichonelli. E aí, Mateus, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Thiago, Felipe, Ranieri. É muito legal estar aqui com vocês. O Thiago é meu vizinho, o Felipe foi meu parceiro de República em São Paulo, e o Ranieri meu parceiro de pauta no UOL, nos tempos em que falar da teologia coach ninguém falava ainda, Ele foi um dos primeiros a trazer esse conceito, enfim. E foi uma série de reportagens que a gente fez junto, enfim. Então, muito legal falar com vocês são parceiros de muito tempo. Para começar, vamos falar justamente dos evangélicos, Os evangélicos passaram a ser aí atores políticos decisivos nas urnas nos últimos tempos. A direita, a extrema-direita, aquilo que a gente chama de bolsonarismo, cooptaram pastores que abertamente, no alto dos seus púlpitos e nas suas redes sociais, defendem o voto nessas pessoas. Essa conexão entre púlpito e palanque não aconteceu por acaso, não. Foi construída com discursos sobre valores da família, medo do comunismo e promessas de um governo alinhado aos princípios cristãos. É a pauta moral ganhando importância que ultrapassa o cuidado com os pobres, a fome no país, a educação ou a saúde pública. Nesse primeiro bloco, nesse primeiro assunto que a gente aborda aqui, vamos tratar desse tema que tanto angustia nossos amigos, começando pelo Ranieri. Ô Ranieri, fala uma coisa para mim. Essa relação de alguns evangélicos com o bolsonarismo virou uma espécie de idolatria, a gente pode chamar assim? Com certeza. Idolatria nada mais é do que você elevar algo ou alguém à categoria de Deus. Por muito tempo, aliás, até hoje, mas por muito tempo, a ideia evangélica sobre idolatria era uma ideia que olhava para os irmãos católicos com um olhar de acusação, de condenação, puro preconceito religioso na prática, e falta de entendimento do que é de fato o termo idolatria. Então, essa relação de lideranças evangélicas com Bolsonaro, por exemplo, e com essa expectativa de uma espécie de teocracia, ela carrega em si vários aspectos de idolatria, esse desejo de colocar alguém ou alguma coisa na posição de Deus. A gente vive os reflexos disso, A igreja evangélica se dividiu, se esquartejou,
tem sido cada vez mais difícil você falar sobre vários assuntos que antes eram normais para nós na rotina da igreja, como, por exemplo, trabalhos sociais, o atendimento aos pobres, o cuidado com os pobres. Tem evangélico que acha que isso hoje é coisa da esquerda. Então, uma completa desconexão com o texto bíblico, com a compreensão de quem foi Jesus, de quem é Jesus, e uma alienação absoluta que leva para esse caminho de idolatria. Ô, Matheus, você que acompanha bastante a política nacional, o governo Lula tenta, né, se aproximar dos evangélicos, deste grupo religioso importante no nosso país e cada vez que cresce cada vez mais, mas está difícil, né? Como é que você vê essa aproximação, ou pelo menos essa tentativa de aproximação do governo Lula com os evangélicos? Na verdade, é uma tentativa de reaproximação. O governo Lula, o Lula, né, a esquerda, o campo progressista, já dialogou com o segmento evangélico. Já teve muito voto nesse segmento, tinha interlocução. Silas Malafaia já fez campanha para o Lula. Então, sempre teve, sempre não, né, mas no comecinho dos anos 2000, era algo que crescia junto, mais ou menos como a gente falava da ascensão da classe C. Eram grupos muito periféricos, querendo as mesmas coisas, né? Acesso a bens de consumo, alimentação, enfim, tudo que o campo progressista oferecia. Nesse terceiro governo Lula, quando ele volta, o mundo já é outro. Tem um pouco isso da cooptação, tem um pouco essa ideia de que o Ranieri falou agora, de que você ajudar os pobres, você ter um trabalho social de base é coisa de comunista. Isso não foi criado agora, mas isso é algo que, com esse discurso da meritocracia, né, um discurso liberal, que ele foi criando raízes, que se você trabalhar, orar e fazer direitinho, você vai nada vai faltar para você, e se está faltando para alguém é problema do outro, não é um problema. A gente acaba perdendo, né, a ideia do coletivo, né, porque, enfim, é um mérito individual. Algumas igrejas têm essa abordagem, né, óbvio, não dá para generalizar, e a outra explicação é a culpa da própria esquerda. Culpa, estou colocando entre aspas. Acho que não tem problema nenhum dizer que o que os grupos querem são coisas diferentes, né? Então, quando a gente vai falar sobre temas como aborto, configuração familiar e sexualidade, eu não vou nem falar bandeiras, tá? Mas o que você acredita que são novas formas, novas não, porque, enfim, a gente só está discutindo agora mais abertamente sobre isso. Mas quando você fala que existem outras formas de se relacionar, quando você coloca o direito das mulheres em pauta, enfim, isso entra em choque com uma percepção de mundo de muita gente. E aí, quando eu falo depois a culpa da esquerda, porque a capacidade de diálogo a esquerda fala muito sobre e pouco com, né? Tentar entender qual é o denominador comum. Eu acho que essas três pautas ali não têm denominador comum, as pessoas vão defender coisas diferentes, e faz parte do jogo político, é um embate mesmo. Agora, quando você generaliza, quando você coloca todo mundo no mesmo balaio, que olha só, os pastores são aproveitadores e tudo mais, quando você faz esse discurso, é como se você tivesse perdido ali um lugar que você costumava atuar, e hoje tem uma igreja no lugar do partido político fazendo ação de base, e você identifica isso como um rival. É uma culpa da esquerda também, né, de você não conseguir se aproximar, de falar com muito preconceito sobre isso, como se todo mundo fosse representações ou do bolsonarismo ou do Silas Malafaia. Tem pontos muito difíceis de concordância, mas tem muitos pontos de conexão também, e esses pontos estão se perdendo porque aconteceu o que aconteceu com o Brasil. Quando as pessoas divergem, elas se afastam num ponto que é como se abrisse a boca do jacaré, né? Fica difícil retornar. A gente está nesse ponto quase de não retorno, porque a gente está falando de um contexto de polarização política em que as coisas estão calcificadas. Falar hoje de esquerda para quem já calcificou é muito difícil, e vice-versa. Ô, Felipe, e os católicos abraçaram também o bolsonarismo? Eu vejo que tem muito católico abraçando, por exemplo, o liberalismo. Eu vejo isso muito forte entre alguns católicos, você me corrige se eu estiver errado. E eu queria saber, do ponto de vista católico, né, se tem muito católico indo para esse caminho da extrema-direita. Tem,
e é um fenômeno que a gente consegue desenhar como um reflexo da sociedade como um todo. E na Igreja Católica propriamente, existem dois ingredientes que contribuem um pouco com esse fenômeno que eu queria destacar. O primeiro deles é que a formação, especialmente do PT, na região sudeste do Brasil, está muito ligada a um modelo de igreja que o Brasil viveu ali em meados dos anos 70 até meados dos anos 90, que foi o modelo das comunidades eclesiais de base, que fez um trabalho importante de promoção social e até de resgate das liberdades de muitas pessoas dentro do contexto da ditadura militar. Né? Uma ala importante do Partido dos Trabalhadores vem daí. E setores importantes da hierarquia da igreja cansaram. Essa que é a verdade. Né? Uma parte importante da hierarquia da igreja cansou de ver o PT no poder e abrindo espaço para essas pautas que o Matheus citou aí e que vão um pouco na contramão daquilo que a própria doutrina da igreja coloca. Então existe um cansaço de boa parte da hierarquia com relação a isso, mas também aquele rescaldo dos escândalos de corrupção, do mensalão, petrolão e outras coisas por aí. Esse é um ponto. Um outro ponto tem a ver com essa onda que o fenômeno Olavo de Carvalho gerou dentro do catolicismo. Nós tivemos grandes contingentes de fiéis e de sacerdotes, uns mais midiáticos, outros menos, que abraçaram a cartilha do Olavo de Carvalho e começaram ali então a dissecar esse dito pensamento filosófico, tentando dar alguma sistematização para ele. E o olavismo é liberal do ponto de vista econômico, né? E somadas essas duas situações que eu pontuei, a gente chegou nesse fenômeno de ver gente hoje dentro do catolicismo recusando o caráter doutrinal daquilo que a própria igreja chama de doutrina social da igreja. Ou seja, o cuidado com os trabalhadores, a dignidade da pessoa humana como centro, as relações econômicas mediadas pelo Estado, o papel da propriedade como um ente de integração social, tudo isso acabou se perdendo e nós temos, infelizmente, sim, muita gente achando que ser católico é ser liberal, quando a própria doutrina da igreja diz que nem ao capitalismo nem ao comunismo. Existe um outro jeito de viver a sociedade, que é o jeito que a doutrina social ensina. Para terminar esse assunto, queria ouvir uma opinião do Ranieri e Felipe e Matheus, se vocês quiserem também falar, fiquem à vontade. Na semana que a gente está gravando esse podcast, a senadora Damares Alves, muito ligada a alguns movimentos evangélicos, divulgou uma lista de igrejas e líderes evangélicos que tiveram pedidos de convocação, convite ou transferência de sigilo apresentados na CPMI do INSS. E a gente está vendo, né, Ranieri, cada vez mais líderes religiosos ligados ao bolsonarismo, ligados à extrema-direita, vendo esses líderes crescer economicamente por causa do governo e embrenhados, de certa forma, em escândalos ligados a políticos. E me chamou a atenção, ultimamente, nas minhas redes sociais, um vídeo do pastor Zé Bruno. Para quem não conhece, Zé Bruno é pastor da Igreja Casa da Rocha, foi ligado muitos anos à Igreja Renascer, depois saiu, é também cantor na banda Resgate, uma banda de rock gospel. Não é um homem de esquerda, não é um homem progressista, muito pelo contrário, né? Foi, inclusive, deputado pelo então PFL, e ele meio que falando que, não falando mal, mas enfim, falando que algumas coisas que as pessoas dizem ser liberais, na verdade são cristãs, algumas coisas que as pessoas dizem ser de comunista, na verdade são cristãs, e meio que
tentando afastar a igreja dele tanto de bolsonarismo quanto de lulismo. Falei bastante, mas para fazer essa pergunta, você acha que a gente vai começar a ver a partir de agora, por causa desses escândalos, pastores e líderes religiosos fazendo o movimento oposto, se distanciando dessa política partidária, Ranieri? Esse movimento já tem acontecido, Thiago. Na minha bolha, né, eu acompanho, fico ouvindo muitos pastores, assim, muitos que tinham, ainda que um apoio velado, outros que tinham um apoio mais firme, igrejas menores, não estou falando de pastores, celebridades, né? Mas muitos deles já começaram com um discurso de que não devemos falar sobre política, que não devemos confundir as coisas. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor pregando sobre isso na igreja dele, de que se as pessoas estavam esperando posicionamento político, elas deveriam procurar outra igreja. E são pastores que a gente sabe, que todo mundo sabe, que sempre tiveram uma ligação muito forte com a direita. O pastor Zé Bruno, né, tem sido uma voz muito interessante de observar agora. Eu nem sabia que ele tinha sido deputado, cara, sabendo agora. Mas ele é membro ali, vocalista de uma das principais bandas de rock e gospel do país, com uma mensagem muito forte, assim, muito crítica a quem tem feito da igreja esse local de palanque político, né? Porque, resgatando um pouco do que o Felipe disse, né, sobre tem muita gente achando que ser católico é ser liberal, tem muita gente achando que ser evangélico é ser de direita. E essa ideia, ela se alastrou. Então você se apresenta com uma perspectiva política diferente, há uma espécie de condenação ao inferno para você. E não é de hoje também, né? Então tem essa dificuldade. A Damares, ela, ao meu ver, ela está a um passo de ganhar a carteirinha de comunista, porque ela tem mexido com algumas coisas que geralmente políticos da direita não costumam mexer, né? Então ela arrumou uma treta recente por conta dessa lista aí com o próprio Silas Malafaia, né? Há quem diga que ele estava querendo proteger os seus e ela querendo provar de que havia pessoas ali minimamente que deveriam prestar esclarecimento sobre o escândalo do INSS, né? A igreja da Lagoinha, liderada pelo André Valadão, por exemplo, também está sendo ali citada nas investigações com relação ao Banco Master, né? Porque eles tinham um banco digital chamado Clavaforte e havia algum tipo de ligação ali que está sendo investigado também. Então, isso tem que vir à tona. É curioso que venha à tona por políticos ligados à direita. Por outro lado, me parece até mais produtivo que venha, porque quando vem de políticos ligados à esquerda, há uma barreira muito maior a ser ultrapassada por esses atores políticos. Então, estou curioso para ver onde isso vai dar, né? Com a expectativa de que tudo venha para a luz mesmo e quem estiver roubando, seja o que for, que venha pagar por isso, né? Legal. A gente finaliza assim o primeiro bloco dessa primeira edição do Sagrada Polêmica. Eu volto já com muito mais polêmica. Bom, começando o segundo bloco com alguns números, tá? Por mais que o número de evangélicos siga avançando no país, os católicos ainda são maioria. Segundo dados do Censo 2022, 56,7% da população brasileira afirmou ser católica, e esse é o menor percentual desde as primeiras pesquisas sobre religião realizadas no Brasil há mais de 150 anos. 26,9% da população brasileira se diz evangélica. E entre os católicos, principalmente entre os católicos, há um fenômeno curioso: os não praticantes. Segundo uma pesquisa do Datafolha, realizada em 2022, 51% dos católicos se diz não praticante. Mateus, por exemplo, se diz católico, mas não costuma frequentar a missa. Por que isso, Mateus? Por que aconteceu esse afastamento seu com a igreja? E por que você ainda se diz católico,
mesmo sem frequentar a missa, como você já fez no passado? Pois é, a pergunta que eu me faço, acho que há pelo menos 20 anos, né? Quando começou esse meu afastamento mesmo, eu volto, eu tenho assim, quem me conhece, né? Eu uso escapulário, eu ando com um terço que a minha avó me deu logo que eu mudei para São Paulo, eu levo ele no bolso para onde eu for. Eu tenho conexões, né? Eu não me desespiritualizei, né? Não sei nem se essa palavra existe. Eu tenho algumas implicâncias e eu acho que o formato da missa, da igreja, a hierarquia, eu acho que eu fui vivendo um processo mais ou menos parecido como eu estou vendo agora meus filhos que não conseguem assistir um filme de 1 hora, e porque a linguagem do YouTube, o vídeo curto, a dinâmica de você poder trocar e falar e puxar, enfim, eu acho que a gente é um pouco resultado dessa geracional, né? A gente, né, sou geração Z, mas eu venho de uma cultura, depois eu acho que à medida também que a gente vai se politizando, né, que é de se posicionar também, falar também. Estou falando que a igreja ela não permite que a gente fale, né? Ela tem espaços de comunicação, espaços de participação, um trabalho de base importante, que, enfim, né, que a gente consegue entrar como uma voz ativa, como sujeito ativo, né? Minha mãe mesmo, ela é catequista, ela se posiciona, ela não está no púlpito, mas ela se posiciona. Mas eu acho que 1 hora ouvindo alguém falar sobre, enfim, repetir, assim, me colocar num lugar em que eu observo alguém do alto falando para mim, e que meu lugar ali é repetir alguma coisa que todo mundo está falando, né? Isso para mim me pega muito, sabe? Eu prefiro buscar outras. Eu não tenho outra experiência com outras igrejas, com outras religiões, enfim. Então eu acho tudo muito amarrado, assim. Muitas vezes eu estou mais ansioso de ficar 1 hora e meia ouvindo alguém falar muitas coisas que não me dizem respeito, acho que muitas vezes não dizem respeito com a contemporaneidade mesmo. Tem um dilema ali que é crucial, né? Alguém que vivencia uma forma de vivencia, fala para as famílias sem saber exatamente o que é formar uma família, né? Quase um lugar de fala, né? É uma palavra, uma expressão que a gente usa pouco, mas eu tenho muita implicância. Eu tenho muita. Aos poucos eu fui me afastando mesmo, porque o que eu entendia como um sujeito ativo, naquela 1 hora e meia, eu desativava, né? Porque o meu lugar ali era ouvir e repetir o que me pediam para repetir. Ao mesmo tempo, tem espaços ali durante a celebração em que eu consigo ficar em silêncio, eu consigo ficar em paz. Eu acho que eu gosto dessa coisa de todo mundo encaminhar o pensamento na mesma direção. Então, de vez em quando eu apareço, eu acho bom isso. Eu gosto de frequentar a igreja quando ela está vazia, por exemplo. Acho que isso é bastante sintomático. Eu gosto das histórias dos santos, por exemplo, de observar, ver o vitral, fazer o minuto de paz. E isso, quando tem alguém falando o tempo todo, talvez não funcione tanto. Mas é uma pergunta que eu me faço há 20 anos, eu não sei se pelos próximos 20 anos eu vou continuar fazendo, mas é algo que, enfim, me pega muito. Não é uma decisão fácil, né? E não é fácil falar sobre isso. Ô, Felipe, você que é bastante ativo na Igreja Católica, inclusive estudou para ser padre, depois desistiu do seminário, constituiu sua família, mas segue, né, muito ativo dentro da Igreja Católica. Como que a Igreja Católica vê os católicos não praticantes? Eles ainda são católicos? Desculpa, mas eu quero aproveitar para fazer também uma pergunta para o Felipe. É um pouco dentro disso dos números que o Thiago trouxe para a gente, né, do último censo, mas também um pouco dessa inquietação do Mateus. É fato que os evangélicos cresceram e a obviedade disso, né, é que os católicos perderam uma parcela muito grande, né, dos fiéis com esse crescimento dos evangélicos. Paralelo a isso que o Thiago te perguntou, eu queria entender a sua percepção se em algum momento esse decréscimo de católicos brasileiros, né, tem a ver com uma dificuldade de linguagem, né, porque me parece que um pouco da inquietação do Mateus tem a ver com uma linguagem que não acerta o seu alvo mais, né, que não comunica de forma mais abrangente, que dificulta esse entendimento. Faz sentido isso? Tem a ver com isso? A que você atribui, por exemplo, esse
essa migração tão grande, né, de católicos para o meio evangélico? Eu acho que são fenômenos muito complexos, Tiago, Ranieri e Matheus, que a gente precisa tentar depurar um pouquinho cada coisa para não se perder nas diversas frentes que compõem esse fenômeno, né? Eu quero lembrar que, historicamente, até a Constituição de 1891, portanto, até 130 anos atrás, para arredondar a conversa, a gente tinha o Brasil como um estado confessional católico, né? O Brasil só foi se tornar um estado laico do ponto de vista constitucional em 1891, ou seja, o catolicismo era a religião oficial do país, tá? E outras frentes de culto tinham muita dificuldade de se estabelecer e eram até criminalizadas pela própria autoridade civil por conta da dinâmica do padroado. Então, isso colocado, a gente precisa entender o arrasto cultural que o catolicismo tem, essa cauda longa cultural que o catolicismo tem no Brasil. Se você olhar para a maioria das cidades pequenas e médias do país, o eixo central da cidade não é a prefeitura, não é o hospital, é a igreja matriz, tá? O eixo cardeal da cidade, de onde tudo emana, é a igreja central da cidade, tá? Então isso diz muito sobre isso que a gente chama de cultura católica. Os nossos feriados oficiais do calendário federal, alguns deles são por motivação religiosa católica, né, ou cristã, minimamente falando, né? Então, a gente tem esse componente que ele é cultural, né? Traçando um paralelo, é como você ir para o México e falar de Nossa Senhora de Guadalupe. O mexicano, independente da religião que ele tenha, ele será guadalupano porque Guadalupe é México, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? E aqui no Brasil, a gente tem então esse arrasto, que ele é cultural. A gente tem no Brasil, por conta da influência das religiões de matriz africana, por conta da presença marcante também do espiritismo kardecista, a gente tem alguns sincretismos dentro do catolicismo brasileiro que fazem com que o nosso catolicismo seja um catolicismo meio que de superstição também, muito mais do que apenas uma ideia de um relacionamento pessoal e de uma dinâmica de conversão, de mudança de hábitos, de mudança de posturas. A gente tem esse elemento da proteção espiritual, não é? Do afastar o mal olhado, de tirar as más inclinações, né? Então tudo isso acaba se imbricando um pouco naquilo que a gente chama de cultura religiosa do brasileiro, e o catolicismo aparece nisso. Aqui que eu atribuo essa diminuição de números. Primeiro, é um advento de uma teologia que falou mais diretamente às necessidades material do pobre do que a teologia católica. E o Ranieri sabe bem do que eu estou falando. Eu falo da teologia da prosperidade que invadiu as periferias brasileiras e que fincou uma bandeira ali de, vamos dizer, restauração da vida a partir do ponto de vista material. Então, esse é um fenômeno essencial para a gente compreender. E, por outro lado, um pouco esse cansaço que eu citei no bloco anterior, de que muita gente na Igreja Católica brasileira, ou na Igreja Católica no Brasil, um pouco cansou dessa pregação full engajamento sociopolítico, que foi a tônica da igreja no Brasil dos anos 80, 90, né? Então, muita gente saiu da Igreja Católica também para ouvir falar menos de política. Eu estou falando de 20 anos atrás, né? Hoje a gente vai para a Igreja Evangélica, talvez a gente veja um fenômeno diferente. E aí, só para fechar a resposta, para não me alongar demais, eu acho que nesse caldo todo, dentro da igreja, a gente vai ter gente que vê o católico não praticante como um bem precioso que precisa ser cultivado, e tem gente que vai dizer, não é católico
e se quiser vir à missa, tem que fazer uma confissão geral, falar de todos os pecados que cometeu para poder entrar na fila da comunhão de novo, né? Acho que depende do que se entende sobre pertença à igreja também, né? Eu digo isso porque o Brasil tem um foco para mim que é a principal imagem do catolicismo no Brasil é o Santuário de Aparecida, né? Lá todo mundo vai, as pessoas vão, o pessoal desce do ônibus, tira uma churrasqueira do bagageiro, faz um churrasco no estacionamento da Basílica e tá todo mundo feliz, toma sua cervejinha, vai na missa, volta da missa e tá tudo bem, né? Para quem existem pessoas dentro da Igreja Católica que olham isso como uma abominação, né? Tem gente que vai acolher, né? Acho que vai depender um pouco do olhar de cada um para aquilo que vê como o essencial da pertença, Tiago. Quero ouvir do Ranieri sobre os evangélicos não praticantes, né? A gente fala muito dos desigrejados, né? Aqueles evangélicos que saíram da igreja e que não encontraram uma outra igreja para seguir. Eu até me cito como exemplo, tá? Eu sou um desigrejado, um metodista não praticante, digamos assim. Como é que você vê esse movimento dos desigrejados, ô Ranieri? É curioso que o censo também trouxe um número de pessoas que se declararam sem religião. E tem pesquisadores apontando que parte desse grupo saiu da igreja evangélica. Se eu não me engano, em torno de 9% de pessoas da população se declararam sem religião. E existe essa estimativa de que boa parte dessas pessoas estavam em cultos evangélicos durante muitos anos. E a política foi o grande motor de expulsão dessas pessoas, né? Esse termo é um termo novo até, essa ideia de desigrejados, né? Eu gosto muito de ouvir o pastor Carlos Brigantin, foi pastor na IBAB, foi pastor no Caminho da Graça com Caio Fábio também, e ele prefere usar o termo desinstitucionalizado, é até mais difícil de falar, porque são pessoas que mantêm a fé, muitas delas mantêm inclusive o hábito de se reunir com outros irmãos para orarem, para estudarem a Bíblia juntos, para fazerem atividades sociais juntos, mas que não querem mais estar ligados à instituição igreja, a uma denominação, a um CNPJ, né? Então há esse movimento, muito por conta de fato do envolvimento político, né? Quando você presencia a cena de um pastor convidando um candidato a qualquer cargo que seja, desde vereador até presidente da República, para subir no púlpito da igreja, para dar uma mensagem para o povo, isso é uma perversão, né? Um adultério com o texto, com a fé, com a ética evangélica, com a ética cristã. E isso, de fato, afastou as pessoas, né? Então, tem esse grande número. Tem alguns pastores que eu converso, pesquisadores também que eu tenho contato, que alguns deles acreditam que começa um movimento inverso também, as pessoas começam a voltarem, mas com muito medo, né? Eu já atendi como pastor muitas pessoas que saíram da igreja feridas por conta dessa questão política e elas se aproximam com muitas ressalvas, com muitas inseguranças. Então, para que essa pessoa volte para a rotina que ela tinha antes, de comunidade, de vida comunitária, é uma equação muito complexa de ser resolvida. Passa, sobretudo, ao meu ver, pelo entendimento de que púlpito não é palanque, igreja não é partido político, Jesus não é cabo eleitoral de ninguém, não há candidato de Deus, não há candidato de Jesus, ninguém fala em nome de Deus. E o contrário também, né? Ninguém vai para o inferno por votar em A, B ou C, né? Imagina, não faz o menor sentido. O texto bíblico, a leitura cristã protestante, é de que salvação tem apenas um critério: aquele que crê é salvo, ponto. Então todo o resto é adereço, são doutrinas humanas que foram sendo colocadas. Não sei ao certo qual é a perspectiva católica, mas
na perspectiva protestante, quem creu está salvo, né? Não importa em quem ele vota, não importa do que ele necessariamente trabalha, com quem ele se relaciona. O critério da salvação é fé. Agora, a gente vai falar, por exemplo, de santidade, de vida comunitária, e tem outros critérios, mas para salvação, para ser salvo, basta crer em Jesus. E eu lembro ainda, eu havia terminado o seminário e tinha voltado para a faculdade de jornalismo, com a ideia de terminar o curso, e tinha uma jovem ali na turma, 18 anos, e ela pertencia a uma dessas igrejas, grandes igrejas, que usam church no nome, né? Uma que usa prancha de surf também. E eu lembro que ela chegou um dia assim no intervalo e veio falar comigo, já sabia da minha atuação, né, da minha pastoralidade, e veio me dizer que o pastor dela, ela e outros jovens, outros adolescentes ali, pessoal de 16, 18 anos, que já votavam, para dizer que quem não votasse em Bolsonaro não era cristão, não seria salvo. Isso é prostituir o texto, né? Prostituir o evangelho, se corromper da forma mais perversa e trazer uma culpa para um jovem que não faz o menor sentido. A mensagem cristã da redenção é uma mensagem de paz, não de medo. Muito bem. Vamos terminar esse segundo bloco. Aliás, vamos voltar nesse tema em outros episódios. É um tema que rende bastante. Vou terminar esse segundo bloco. Daqui a pouco eu volto falando de uma outra instituição que para muita gente é quase religião. Voltamos. Você sabia que você pode fazer catequese dentro do Palmeiras? E quando eu falo catequese, eu estou falando da Igreja Católica, tá? Não é você entrar no Palmeiras para fazer curso para descobrir sobre a academia dos anos 60. Não, nada disso. Estou falando de fé católica. O Clube Paulista abriu inscrições para católicos interessados. A única restrição é que eles têm que ser sócio do clube. Ô, Felipe Zangari, pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode fazer catequese num clube esportivo? Não é usual, mas no rigor da doutrina pode, né? Desde que o trabalho de catequese seja acompanhado por um padre, esteja vinculado a uma paróquia, não há problema nenhum. Assim como acontece catequese em colégios, às vezes até não confessionais católicos, mas por conta desse caldo cultural acabam oferecendo os encontros, enfim, pode acontecer. E é curioso, né? Quando o Palmeiras anunciou, o Clube Social do Palmeiras anunciou na rede social que a catequese ia abrir, eu até compartilhei no nosso grupo de WhatsApp aqui, em que a gente pensa as pautas do podcast, porque pode ser um assunto. E tinha muita gente questionando, mas por que só a catequese católica? Vai ter mesa branca, vai ter despacho, vai ter culto e tal. E as pessoas falam, não, faz quem quer, ninguém é obrigado, enfim. Eu acho que esse elemento de um clube social oferecer catequese católica para os seus associados vem um pouco na linha do que eu tenho batido na tecla aqui, que é essa cauda longa cultural do catolicismo, né? Para a alegria do Thiago Varela, o Palmeiras é um time de colônia, né? É um time de italianos. A Itália, um país que, quando trouxe os seus emigrados aqui para o Brasil, era um país esmagadoramente católico, e, portanto, o time está fundado um pouco com base nesse caldo cultural, né? Então, é inusitado a gente olhando para 2026 uma notícia dessa, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, doutrinal, pode, não tem problema nenhum. Ô, Matheus, o Ademir da Guia já é o divino. E o Evair? Nessa aí, ele é o quê? Podemos... Tem o São Marcos também. São Marcos. São Marcos. Verdade. São Marcos. É isso que eu vou falar. Se eu falar pra mim que o Evair eu não entro nem em casa mais aqui. Era o nome. O Miguel ia chamar Evair, foi barrado aqui. Foi pro Conselho de Segurança aqui, não deixaram
eu passar o nome para ele. Rivaldo também não emplacou, Edmundo também não. E palmeirense não praticante existe, Matheus? Também não existe. Agora eu quero saber onde está o estádio laico, viu? Agora, eu achei assim, eu achei interessante isso, eu fiquei sabendo por vocês também. Eu acho que é uma sacada mais da igreja ou da paróquia, né? Que pensou, que fez essa. Depois eu até queria saber quem fez essa parceria, né? De ir a uma esposa de conselheiro que é catequista, viu, Matheus? Não deve Pode ser, porque assim, faz sentido, né? Porque a gente tá falando de pessoas que frequentam, que vão pouco, né? São os não praticantes, né? Que não tem mais o hábito de fim de semana, tá ali na quermesse, né? Antes a vida social era muito voltada mesmo à igreja. Eu tenho muita memória, assim, de infância da vida social no entorno da igreja. O bingo, enfim. Nas cidades menores a gente ainda vê isso, né? Até pouco tempo eu via isso em Termas de Birá, que era a cidade dos meus avós. E conforme as cidades vão se ampliando, as dinâmicas vão mudando, né? E a molecada tá no clube, tá fazendo aula de natação, de karatê, de kung fu e tal. E por que não, né? Entra lá, já faz a aula ali da catequese, já sai dali, já tá direto pra piscina, né? Não vão ser atividades que vão concorrer. Eu achei interessante. Ô, Ranieri, Palmeiras tá ganhando tudo, né? Ano passado só que não ganhou, mas foi vice-campeão de tudo. E muita gente fala que tem pacto Coutinhoso. Tô achando que é pra mascarar isso aí, hein? Olha, se foi pacto, começaram a fazer o pagamento, né? É a história que a lenda conta que quando você faz um pacto, depois tem um período ali de muita dificuldade. O ano passado ficaram só de vice-campeão de tudo que é coisa, né? Vamos ver esse ano como vai ser, né? Se não ganhar nada esse ano, Thiago, aí a ideia do pacto parece que vai ficar mais próximo de ser comprovada. Eu já paguei meus pecados em 2012, viu? Vocês não vêm com... Já tá pago, já. Eu posso morrer, não preciso passar por isso de novo. Já é a cruz, né? A cruz do Palmeiras. Eu passei de 2002 até 2012, eles não queiram saber. Ô, Ranieri, você que é pastor, e o Felipe, se quiser falar também, porque o Felipe é também muito atuante na igreja, foi seminarista. Eu sei que vocês dois são muito apaixonados por futebol, né? E missa, culto, domingo é o dia do Senhor. Como fazer na igreja quando tem um jogo decisivo, quando tem aquele jogo que é o jogo do título, no mata-mata final do campeonato? E aí, como é que faz na hora do culto ou na hora da missa para acompanhar? Olha, se você é o pastor titular da igreja, você pode pôr o pastor auxiliar para pregar nesse culto, né? E aí assistir o jogo. Mas não tem muito o que fazer não, cara. A rotina da igreja segue. Não muda muito. Se tem culto de manhã e à noite, você vai de manhã para acompanhar o jogo à noite. Dá o seu jeito, né? Mas as duas coisas, elas não... Tem uma linha bem mais legalista, né? Que tem essa ideia de que não deve o pastor não deve, o crente, né? Não deve abandonar, deixar de ir no culto para assistir, seja lá, não pode ir no cinema, não pode ir no estádio. Mas a teologia mais saudável dá essa permissão. Mas a vida da igreja segue, cara. Não muda muito não sei como é com os católicos. Você conhece alguma história de padre que deixou de acompanhar alguma missa para ir a algum jogo, Felipe? Olha, esse ponto não, mas padre que deixou radinho ligado na sacristia, ia pedir pro coroinha de tanto em tanto ver como é que tava o jogo, isso eu já acompanhei. Agora, na Igreja Católica também, né? A gente tem a ideia do preceito dominical na Igreja Católica, né, de ir à missa, participar da missa todo domingo, para possibilitar até a participação maior dos fiéis e para desafogar um pouco a vida dos padres. Contemporaneamente a Igreja entende esse preceito de maneira estendida. Então, o domingo, do ponto de vista doutrinal, começa no sábado à tarde, né? Então, se um fiel vai à missa no sábado à noite, por exemplo, ele já cumpriu o preceito dominical, né? Então, para quem é fiel leigo, que não tem atribuição litúrgica, não tem que presidir a missa, não tem que servir no altar, enfim,
dá para ser bem flexível. Olha a agenda do jogo e encaixa a missa no dia diferente, tá tudo certo. Tá, então, com esse assunto boleiro, a gente encerra essa primeira edição do Sagrada Polêmica, nosso podcast, esse espaço aberto de discussão sobre os dilemas da espiritualidade no mundo atual. Eu sou Tiago Varela, quero agradecer o Felipe Zangari. Obrigado, Felipe. Valeu, Tiago, Matheus, Ranieri. Foi uma alegria e a gente se encontra em breve. Abraço, Ranieri. Valeu, galera. Muito bom estar com vocês. Até a próxima, Matheus. Valeu, até a próxima. Vocês me dão licença, agora eu vou pecar. E siga aí nos acompanhando nas principais plataformas de podcast, deixa lá suas estrelinhas, comente, enfim, curta o nosso podcast. Até uma próxima, tchau, tchau.